Eleições na França, projeções apontam Macron e Le Pen no segundo turno da França. A gente vai ouvir aqui uma análise da CNN Brasil. A gente vai voltar agora a falar de eleições na França. Vamos ao vivo, então, retomar a nossa conversa com o repórter Stefan Rosenbaum, porque agora, Stefan, as urnas já estão fechadas. O que você tem de apuração neste momento para a gente? Exatamente, urnas fechadas, Tainá, Marcela, e as pesquisas se confirmaram. Segundo turno, teremos Macron e Marine Le Pen neste segundo turno. Macron que chegou com 28,1% dos votos e Marine Le Pen com 23,3% dos votos. Quem chegou logo atrás na terceira posição foi o Jean-Luc Mélenchon, que vocês estavam procurando aquela hora a pronúncia certa, o Jean-Luc Mélenchon, que chegou na terceira posição com 20%. Ok. Até aí a gente viu uma análise muito rápida, pelo menos do final da apuração das eleições eleitorais para a presidência da França, que ocorreu ontem no domingo, e me parece que chega Macron com 28% dos votos, 28,6% dos votos, seguido de Le Pen com 23% dos votos e Jean-Luc Mélenchon com 20%. O que significa isso no cenário internacional e no cenário interno da França? Primeiro, no cenário interno da França, o crescimento da extrema-direita ela é uma coisa global, uma síndrome problemática e global, mas que aconteceu na França. E logo na França, onde historicamente ela se posicionou sempre que pôde contra a extrema-direita, inclusive tendo sido ela vítima da extrema-direita alemã na Segunda Guerra Mundial. No entanto, a chegada democrática da extrema-direita na França é uma coisa que preocupa. Então a primeira coisa não é nem sobre o Macron continuar vencendo, mas como assim já tem gente no segundo lugar numa campanha eleitoral na França? Isso é uma coisa que preocupa. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa o Macron internamente ele é cobrado porque ele não conseguiu responder, ele foi muito ambíguo com relação à inflação e desemprego no pós-pandemia e a retomada econômica da França no pós-pandemia, que não está acontecendo como eles gostariam que acontecesse. Por que não está acontecendo no mundo, na verdade? E não está acontecendo na Europa e não está acontecendo na França. Há uma recessão de leve acontecendo na Alemanha e na França, uma estagnação econômica acontecendo na Alemanha e na França, que por sua vez faz uma retração no restante da Europa, porque são as duas grandes economias. Eram três grandes economias. Eu cheguei na Europa que ainda tinha a Inglaterra como União Europeia, agora não tem mais, o que tem agora é Alemanha e França, e isso impacta no resto dos países. Tudo bem. Ele não conseguiu responder, mas ele conseguiu ser reeleito por conta da sua atividade na pandemia, e ele conseguiu se reeleger com alguma dificuldade. Você vê, 5% não é exatamente grande coisa. Você tem aí um cenário que você tem Macron com 28%, Le Pen 5% atrás e 3% atrás dela, Jean-Luc Mélenchon. Quem é esse sujeito? Quem é o Jean-Luc Mélenchon? Ele é um político da esquerda mais radical, que eles tentam chamar de extrema esquerda, mas não existe extrema esquerda. O que existe é uma esquerda mais radical da classe trabalhadora, é isso que existe. E o Jean-Luc, ele defende pautas mais voltadas para sindicatos, para os trabalhadores, manutenção dos trabalhos, do emprego, etc, etc. E ele chegou com 20% dos votos, tentando ser uma esquerda unificada para governar a França, já que Macron não é exatamente de esquerda, ele é um liberal, ou um social-democrata, um centrão, se o centrão pudesse ser ético. Não estou dizendo que o Macron seja totalmente ético, mas ele com certeza é mais ético
que o centrão brasileiro. Então essa tentativa da esquerda foi válida. Tem uma coisa interessante, Mélenchon e Le Pen têm pensamentos próximos em algumas áreas, mas a gente vai falar disso depois. A questão é que Macron conseguiu ali, com gente colada nele, se entrar no segundo turno, e acho que se reelege por conta do Mélenchon, que vai converter voto para ele. Mélenchon não vai converter voto para a extrema-direita, vai converter para ele. E outros candidatos, até de direita, tendem a apoiar o Macron para que ele vença no segundo turno, e acho que é daqui 2 semanas, e Le Pen não entre dessa vez. A minha preocupação com Le Pen continua, porque se França, que é uma referência política na Europa, entrar para a extrema-direita, a gente tem um problema de todas as ordens. Onde a extrema-direita passou, deu problema. Então deu problema em Washington, está dando problema no Brasil, vai dar problema. Me parece que a aprovação de Macron, ela não foi exatamente tão unânime como ele queria, mas também tem a questão que é a seguinte: isso está acontecendo com o Dória. O Dória teve um desenvolvimento interessante na pandemia, também diante de um governo medíocre, né? Mas mesmo assim, diante de um governo medíocre, o Dória fez uma gestão durante a pandemia muito considerável, muito interessante, muito interessante. O uso do dinheiro público, as respostas que ele dava à sociedade. Ele gravava todo dia, ele fazia todo dia coletiva de imprensa, ele era transparente no momento em que os governos federais, o governo federal e outros governadores associados ao governo federal não tinham transparência. Ele era transparente. Então você tem que perceber que o Dória desempenhou uma boa gestão, uma gestão possível da pandemia. Isso é inegável. Mas mesmo assim, o Dória não consegue capital político para se candidatar a presidente e ser eleito. Quer dizer, isso está acontecendo com o Macron. O Macron, ele fez uma ótima gestão da França num período pandêmico, mas o Macron, ele entra raspando no segundo turno. Por quê? Porque há outros fatores que pesam também para a sociedade, como, por exemplo, emprego e a inflação, que não dependem exatamente do Macron, e que ele agora tem tentado desempenhar políticas para reduzir o impacto disso, mas que fica sempre... A imprensa diz que ele é muito ambíguo nessas respostas. Por isso a Le Pen cresceu, porque ela disse que ela ia dar dinheiro para as famílias que votassem na extrema-direita. Ela disse que ia dar dinheiro para o povo, ela ia dar dinheiro. Ela disse isso, né? Então, internamente, o Macron, ele entra raspando, apesar de uma boa gestão. Mas eu acho que ele entra, porque Mélenchon vai apoiar ele e outros candidatos vão apoiar ele e não a Le Pen. É só importante dizer que existe uma conexão aí entre Jean-Luc Mélenchon e Le Pen. Le Pen é de extrema direita, Mélenchon é de esquerda radical, ok? Que é a esquerda da classe trabalhadora. Eles querem fazer com que a gente acredite que existe uma esquerda, uma extrema esquerda. Isso não existe. Esse termo é equivocado, esse termo é errado. Esse termo é uma aberração cognitiva. Isso não existe. Essa coisa, quem inventou extrema esquerda é tio de WhatsApp. O que existe é uma esquerda radical da classe trabalhadora. O que é extremo é a direita. Bom, vamos lá. O Mélenchon e a Le Pen pensam coisas muito similares em alguns pontos. Por exemplo, eles são a favor da retirada da Europa da OTAN, que é um tema que está batendo muito nesse momento. Eles não querem continuar na OTAN. Eles não querem que a França e a Europa continuem na OTAN, porque eles acham que a Europa tem que ter um exército próprio, tem que ter uma resposta própria e autônoma do ponto de vista militar, já que a Europa tem uma moeda. A segunda ou a terceira moeda mais poderosa do mundo é o euro. Como é que pode um continente que tem uma moeda tão poderosa não ter o próprio exército? Essa é a pergunta que fica na cabeça do Mélenchon e da Le Pen. Então, se nós já temos uma moeda e nos comportamos como um país,
com as suas diferenças, com uma federação, nós precisamos de um exército multinacional, um exército internacional da Europa para proteger a Europa. O que não pode continuar é a gente ficar debaixo da OTAN, porque no fundo a OTAN, quem bate o martelo na OTAN é o Washington. E é muito nítido, você tem um monte de base militar americana na Europa, aqui é cheio, aqui é uma extensão do território, da influência geopolítica dos Estados Unidos. Aqui tem base americana por todo lugar na Europa. Então, na verdade, a OTAN, ela é mandado de Washington. E eles sabem disso. E eles acham que a Europa tem que ter o próprio centro de inteligência e autonomia militar. E o que eles querem promover agora com essa ruptura é isso. O Macron não. O Macron, ele é protocolar. Ele mantém as estruturas. Ele se mantém na OTAN. Ele acha que a OTAN é importante. Ele acha que tem que continuar. Então, do ponto de vista externo, o Macron é muito importante, porque ele faz o elo, inclusive, entre o leste europeu e a Europa Ocidental. Pra você ter uma ideia, o Macron conversou em um mês 25 vezes com o Putin. 25 vezes. O Putin procurou ele, ouviu ele e ele conversou com o Putin. Eu acho que em um mês o Macron não conversou com a esposa 25 vezes. Não teve DR 25 vezes entre o Macron e a esposa, mas teve com o Putin. Isso significa que o Putin ouve o Macron. O Putin não ouve o Olaf Scholz, que a Alemanha, a Rússia... talvez ele ouvisse a Merkel. Mas ele não ouve o Olaf Scholz, que a Alemanha também é mega prepotente. Mas ele ouve a França. A França, ela é da negociação, porque ela tem interesses. Ninguém quer uma guerra na Europa. A França não quer uma guerra. A França não quer tudo destruído de novo e destrói tudo agora que está todo mundo vivendo privilégio, sabe? Eles não querem agora perder isso, gente. Não quer. A verdade é essa, sabe? O continente europeu é um continente mega privilegiado. Eu acho que eles vão querer entrar em guerra para destruir ali o restaurante vegano deles. Eles não querem isso, não. A real é essa. Não querem isso. Entendeu? E aí nessa, a França tenta negociar com uma capacidade de articulação que a Alemanha não tem. A Alemanha não tem traquejo para negociação, os franceses têm. E mesmo assim, Putin está fazendo o que quer. Mesmo assim, a França não rompe os seus tratados com a Rússia diplomáticos. Pra você ter uma ideia de como a Rússia é mais influente na França que os Estados Unidos, geopoliticamente isso é fato. A França é mais influenciada por Moscou que por Washington. Até porque a França mesmo é independente de Washington. Ela sempre quis ser independente de Washington. Agora, já acontece uma guerra aqui, explode aqui. Os americanos estão lá na casa do caralho, não acontece nada com eles. Aqui acontece. Então os franceses sabem disso. Então eles preferem fazer as pazes com um potencial inimigo do que exatamente bancar de herói, como o Zelensky está fazendo, para ter morte. Acho que o caminho do Macron é um caminho perfeito. Ele está evitando o aumento do conflito. E é importante dizer que o Putin, inclusive, já botou dinheiro no partido de extrema-direita da Le Pen. O Putin é um cara que participa do processo político ali dentro da França, apoiando partidos, financeiramente. Então a França não quer uma guerra, a França quer negociar. E do ponto de vista internacional, o Macron, ele meio que substitui a figura simbólica de um político apaziguador, que antes essa figura simbólica pertencia a Merkel. A Merkel antes era, pra você ver, né, a Alemanha, né? Mas a Merkel desempenhava esse papel moderador. E o Macron, eu sempre olhei para o Macron como o cara que ia simbolicamente substituir a Merkel. E parece que essa eleição também olha o fator externo. A França ela sempre sabe a importância externa que ela tem. Então me parece que o Macron agora está com 28,6% dos votos, parece que ele vence o segundo turno, com o apoio de Jean-Luc Mélenchon e outros candidatos, inclusive de direita, e a Le Pen daqui 2 semanas ela não vence. Eu acho que realmente ela não vence, mas o que fica é a preocupação de como Le Pen chegou ao
segundo turno. Essa é a primeira do dia. Meu nome é Anderson França, você está na Coluna de Terça, apoie nosso trabalho, apoia.se, Coluna de Terça, ou pelo Pix, colunadeterça@gmail.com, e apoie a Vovó Tutu. A gente está apoiando um projeto em Brasilândia de uma senhora que faz pães para dar de graça na Brasilândia, e a nossa meta é 15 mil e a gente já tem 8 mil arrecadados. A gente precisa bater essa meta até o final do mês. Muito obrigado, a gente se vê mais tarde. Valeu!